pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui, Pode Começar, com um entrevistado incrível. Senhor Yoshua Stru, de 90 anos, 7 irmãos, 4 filhos, 10 netos e sobrevivente do Holocausto com relatos estarrecedores. Com 8 anos de idade, Yoshua vivia os horrores do Holocausto de Hitler e da Segunda Guerra Mundial na Romênia, onde ele nasceu. Ele tem uma história de vida que daria um filme, um livro, ou melhor, um best-seller. Mas quem vai falar é uma pessoa que sentiu na pele os horrores do Holocausto. Não se trata de conversar sobre o que está escrito em um livro ou áudio. É alguém que fala com propriedade sobre tudo o que viveu e sentiu na alma. Leon, o irmão mais velho de Yoshua, veio ao Brasil a convite de um amigo de escola. E, em 1956, chega Yoshua, convidado por seu irmão. Desde então, dedicou sua vida ao comércio e batalha até hoje para se libertar dos traumas da infância. A partir de 1969, se sentiu na obrigação de compartilhar sua experiência de vida com a esposa, que ainda não sabia de tudo que ele havia passado. O senhor falou que os judeus chegaram a comer carne de rato e que os soldados não tinham a menor compaixão. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Tudo bem? É um prazer entrevistar o senhor. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. A todos, boa tarde. Meu nome é Yoshua Stru. Nasci na Romênia, numa cidade rural, vilarejo, na província de Moldova. Minhas primeiras palavras são de agradecimento ao nosso Deus eterno, todo-poderoso, o grande mestre do universo, por ter sobrevivido ao terrível Holocausto, e não somente mais um, no balanço macabro e impactante de 1,5 milhão de judeus assassinados cruelmente por um único motivo, de terem nascidos por sua estrela de Davi. E com o coração partido me lembro do meu irmão caçula Vili, que faleceu em 1943 no inverno rigoroso, de inanição e falta de agasalhos, de frio. O que sua mãe cozinhava para vocês comerem? Bom, esse dia para... Esse aí é impactante, seu irmão de 2 anos falecer. Faleceu de inanição. Inanição. Não tinha comida. Por isso que eu estou perguntando, o que sua mãe cozinhava para vocês comerem? Bom, minha mãe, como era boa cozinheira e boa faxineira, quando era contratada na cidade de Bacão, onde nós fomos expulsos, confinados na periferia da cidade, sem nenhuma infraestrutura de higiene e saneamento básico. Minha mãe ia lá, contratada pelo pessoas cristãs mais abastadas, e cozinhava e faxinava. Quando cozinhava batata, cortava batata, casca mais grossa, e cenoura também, e trazia para casa com folhas de repolho para nós vivermos mais um dia. A rotina também tinha folha de cenoura e grama. E a rotina do campo era de pânico, de angústia e de medo. Nós sabíamos que vai acontecer amanhã. Uma miséria de pão fazia a diferença entre a vida e a morte. Como eu disse, minha mãe trazia para casa e cozinhava, fazia uma sopa. Em falta dos verduras que não era contratada, nós comíamos grama mesmo, colhia do campo e fritava com galinhas de galinha e de ganso. Foi época terrível, terrível. Não tem palavras para descrever o nosso sofrimento. Dentro do campo onde nós fomos
impulso da minha cidade natal, Moinés, em outubro de 1941, e eu indo comprar 1 litro de leite para minha mãe e 2, 3 pãozinhos, viram que eu estava portando a vexamosa estrela de Davi, de 6 pontas amarela, discriminando que eu sou judeu. Uma estrela muito humilhante. 2 rapazes maiores de idade, 13, 14 anos, da juventude, talvez hitlerista, me cercaram, me xingaram, judeu sujo, fedorento, assassino de Jesus Cristo. O que você veio fazer aí na Romênia? Vai para terra Palestina, que Palestina, na época, era submatado britânico. Me quebrou o nariz, corri para casa, ensanguentado, tudo molhado, e minha mãe me socorreu, e desde então eu fiquei confinado dentro de barracão. Não me deixou mais eu sair. Como eu disse, a rotina era de angústia, que nós sabíamos que nós vamos passar vivo ou morto no outro dia. Ok, por que o senhor acha, por que os cristãos achavam que os judeus tinham matado Jesus? Será que é porque eles falavam que os judeus tinham levado Jesus para a cruz? Será que era isso? É uma pergunta que é difícil de responder, mas os antissemitas padres, antes da Segunda Guerra Mundial, falavam que os judeus dificilmente se assimilaram, que eles cooperaram. Os rabinos judeus falaram para o Pôncio Pilatos, em lugar de matar o ladrão Barnabás, para matar o Jesus Cristo, que ele é um revolucionário. Ele queria Jesus para não pagar mais imposto para o governo romano, que eles estavam dominando a antiga Filisteia, chama Filisteia antigamente. E impossível acreditar que naquela época os clero judaico insistiu para Pôncio Pilatos a decretar a morte de Jesus. Mas esse é passado de 2023 anos atrás. Acontece que eu falei para os rapazes, juro, eu não matei Jesus Cristo. Eu nem sei quem ele é. O senhor tinha o quê? 10 anos? Na inocência da infância de 10 anos, o senhor falou para os meninos que bateram no senhor que não tinha matado Jesus. Tá. Agora, eu, sinceramente, o regime nazista, quando entrou na Romênia, impossou no governo romeno o famigerado antissemita Ion Antonescu, líder da Guarda de Ferro. Guarda de Ferro é uma organização ultranacionalista de assumido antissemita ódio aos judeus. Ele, logo que se apossou do governo romeno como primeiro-ministro e todo-poderoso, introduziu em 1941, em abril, maio, introduziu as famosas leis raciais, onde os judeus perderam todo o seu significado. Todos os direitos dos judeus foram abolidos. Eram considerados nós um cidadão de segunda classe, sem direito a nada. O senhor disse que era proibido ajudar os judeus, né? De onde o senhor acha que veio tanta raiva aos judeus? Por quê? Acontece que o antissemitismo na Romênia, antes da Primeira Guerra Mundial, era latente. Não era
Os camponeses romenos eram amicíssimos dos judeus. Muito, meu pai, melhores amigos eram cristãos. Tinha uma loja de cereais que vendia todo tipo de mercadoria, secos e molhados. Mas com a subida do Jonathan nesse poder, a imprensa armênia, tendenciosa e falaciosa, em letras garrafais, escrevia que os judeus são parasitas, os judeus são taxados, caracterizados de homens perversos, de homens ricos, agiotas e causadores da guerra que os povos romenos estão sofrendo atualmente. Eles dominam a economia mundial. Nós vamos mandar embora os judeus ou matá-los. Quer dizer que o povo romeno até então não sabia muito bem como era descrito o povo judeu. Nas revistas romenas e nos jornais semanais tinha um fascículo do livro do Gervinilos, que escreveu em 1905, Protocolo de Sabe-Sião. Aqui, neste livro, plagiou outro livro, Joly, de ditadura monarquista francesa, do Napoleão III. Eles falavam que o ditador não presta, mas Maquiavel e o outro Montesquieu e Maquiavel. Eu não estou passando muito Toma uma legal. aguinha, é isso? Vou tomar mais um pouco de água. Gente, a nossa caneca é do Diversidade Já, que é do podcast do Rafa Castro. Ele tem autismo e ele apresenta o Diversidade Já, tá bom? Em Protocolo de Sabe-Sião, um livro antissemita, ele escreveu que os judeus estão tramando uma conspiração para converter o mundo inteiro, ser submetido à ganância judaica. Foi horrível. 24 protocolos, eles falaram que eles introduziram um espião lá, que o Theodor Herzl, portanto dele, com o grande sábio judeus, eles programaram como fazer uma revolução judaica maçônica para dominar o mundo, conspirar contra o mundo livre. E lá nos jornais, na revista, escrito, insuflou no povo romeno o ódio fereno contra o povo judeu. Éramos caracterizados como pessoas de mal do mal, né? Pessoas do mal. Tudo que aconteceu de mal no mundo, eles acusavam os judeus que são culpados. Tudo. Eu imagino que o que as pessoas, o que fazia as pessoas superarem aquele horror era a fé. O senhor chegou a desacreditar de Deus? E eu me lembro muito bem, quando fiquemos sabendo, meu pai tinha um rádio clandestino, que não poderia ouvir notícias de fora. E ele ouviu o que aconteceu em 1938, em 9 de novembro, Kristallnacht. Kristallnacht é noite de vidros quebrados. Os alemães fizeram um pogrom, queimaram muita sinagoga, mataram muitos judeus, tanto na colônia, como em Hamburgo, como em Berlim. As sinagogas foram devastadas, rolo de Torá da nossa livros sagrados queimados. Houve um horror. Meu pai, sabendo disso, falou: olha o que está acontecendo na Europa. Eu abraçava a minha mãe e chorava
e implorava a ajuda divina para chegar mais rápido Messias e evitar que o exército alemão entrasse na Romênia. Nós ficamos horrorizados que acontecia na Alemanha. Não tenho palavra de explicar que na loja de meu pai estava um aviso quando entraram os alemães na Romênia. Loja de judeus, proibido comprar aqui. Lojas judaicas eram boicotadas para não comprar. Mercadoria na prateleira, dívida para pagar e não podíamos vender a mercadoria para pagar as dívidas. Era terrível. Estava também no postes das ruas do Moinés um aviso: não esconde judeus. Esses judeus são parasitas e não tem lugar na Romênia. Apesar de todos esses horrores, os judeus continuavam acreditando em Messias, que Messias é o Deus dos judeus. A fé de nosso povo inquebrantável. Sempre, sempre nós temos confiança que Ele, como ajudou nós no passado, vai ajudar nós no presente. Minha mãe invocava a ajuda divina. Nós tínhamos esperança que nós não vamos passar muitas privações e vamos sair vivos dessa tragédia. Assim como os judeus foram salvos antigamente do Egito, da escravidão do Egito, da Pérsia, do Irã, que houve um decreto do rei Ahasverosh da Pérsia, matança de todos os judeus. E o veredito ficou invertido, que morreu o primeiro-ministro do Irã, da Pérsia. E assim como salvou nós no passado, vai salvar nós no futuro. A fé nunca nós perdemos. Minha mãe tinha tanta fé em nosso Deus poderoso que sempre insuflava para nós coragem para nós aguentar os sofrimentos que dias melhores vão passar. Meu pai foi convocado para ir cavar trincheiras em 1943, lá perto da Transnistria, perto onde está hoje Ucrânia, Moldova, tem Bessarabia e Bucovina, para aguentar o avanço do exército soviético em 1953, que eles não conseguiram de furar o bloqueio em Stalingrado. 1 ano e meio cercaram o Stalingrado e não conseguiram furar para chegar até Moscou. A partir de 1943, começou a derrocada do exército alemão e começou a retirada deles da União Soviética, de Stalin. Uhum. O senhor disse que o seu Deus é o Deus de Spinoza. Como é ele? E eu não acredito, eu pessoalmente, não acredito no Deus que os homens criaram. E eu sim acredito em Deus que criou o homem. Existe um ser supremo, todo-poderoso, que faz a coisa acontecer. A mão de Deus se encontra em todos os lugares. Uma coisa que me sempre toca na minha mente: como é possível todos os planetas, bilhões e bilhões de planetas, em equilíbrio perfeito, girar e nos chocar um com o outro? Existe alguma força misteriosa que faz que as planetas giram de modo tão perfeito que eles não se chocam um com o outro.
uma mão invisível. E uma energia poderosa, chama energia escalar. Quem quer entrar no Google para ver que essa energia escalar e uma força misteriosa. Isso eu acredito em Deus do Baruch de Spinoza. Acredito em lei da natureza, em lei que faz acontecer as coisas. Um ser superior. Não acredito no Deus que os homens imaginaram que seja. Se acredito no Deus que criou o próprio ser humano. O senhor não toma mais aguinha? Mais um pouquinho de água. O Baruch Spinoza sabia o que estava falando, né? Que o Deus é o Deus do bem, não é o Deus do mal. O Baruch de Spinoza, lamentavelmente, ano 1600 e tanto, ele foi excomungado da legião judaica, em Amsterdã. Ele era fugido da Inquisição Espanhola de 1492. Ele, com a família dele, se refugiou em Amsterdã. E a teoria dele falava que não existe aquele Deus que o homem se chacoalhava na sinagoga, não fazia nada e esperando Messias para chegar. Ele acreditava em Deus Supremo que criou o homem. A filosofia dele, quem quer ler os livros dele, ele não era agnóstico totalmente, mas era incrédulo que existe um ser que chama Deus. Existe sim uma força superior, natureza. Ficam todos sabendo que a soma de números cabalísticos de hebraico chama Teva. O soma deles perfeitamente igualzinho natureza. Teva é natureza. Natureza se completa cabalisticamente, a soma dos números são iguais. São iguais. Teva, número, soma total, com o número total da natureza. Bate direitinho. Bate né? direitinho. Isso. Curioso. Ele era um filósofo holandês, né? Grande filósofo. Ele foi Estado de Israel, Rabinato. Baruch Spinoza. Reconheceu o erro dos rabinos da Amsterdã 1600 e reabilitou ele. Reabilitou ele, que deu para ele cidadania judaica. Que ele foi, não deixaram ele entrar na sinagoga. Era excomungado. Baruch de Spinoza por Sanderim, a comissão dos 3 rabinos. Mas eu ouvi dizer também que esse texto do Baruch Spinoza sobre Deus não é dele, é de um mexicano. Não sei também. Mas eu queria saber do senhor uma coisa. Como é que o senhor administrou o trauma daquela época? O senhor falou que lia logoterapia, alguma coisa assim? E eu superei a trauma de guerra, que lembranças produzem mal-estar geral. Sofrimento do passado ainda fica com certa trauma. Mas, uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, eu li o livro do Viktor Emil Frankl, Significado do Sentido da Vida, né? Tem vários livros. Tem Em Busca do Significado da Vida, Sentido da Vida, tem 32 livros. Viktor Emil Frankl era um psiquiatra vienense que ele bolou outra psicoterapia, chama logoterapia, uma ferramenta poderosíssima como superar os percalços da vida, os desafios da vida, pedras que se encontram em cada rua que você anda, como você pode
se pacificar com estes obstáculos e não cair em depressão, não cair em pânico. É uma ferramenta muito importante que me ajudou muito para superar. Sempre na vida das pessoas devemos ter um objetivo, um propósito, uma meta. Quando você fixa uma meta que quer atingir, você esquece de todos os problemas. Não podemos viver um vazio existencial. Temos que viver uma vida cheia de objetivos, cheios de propósitos, ter determinação e resiliência. E eu superei muito esse trauma da minha sofrimento de quando era criança e deu a volta por cima. Cheguei aí no Brasil em 1956 a convite de um meu irmão mais velho, que já desde 1946 tinha fugido da ditadura comunista, ele, com a ajuda de organização sionista americana chamada Joint, furou a fronteira da Hungria, da Áustria, chegou em Itália e de lá pegou navio e foi para o Brasil. Um país abençoado, e eu tenho todo o meu respeito e meu agradecimento ao generoso povo brasileiro por ter também me recebido, consegui superar os sofrimentos da minha infância, constituir família, 4 filhos, 10 netos, todos formados. Melhor orgulho para uma mãe e um pai judeu quando o filho traz para casa o canudo de médico, engenheiro, professor, advogado, assim por diante. Pessoal, a gente está entrevistando o senhor Joshua Struve, que de 90 anos, que é um dos sobreviventes do Holocausto. Eu queria saber o seguinte: o senhor disse que os judeus morriam de tifo, piolho, falta de remédio e inanição, fome. Quantos graus fazia no inverno? O povo, o regime satânico nazista, na Conferência de Wannsee, em 1942, janeiro, decretou, na solução final da questão judaica, a morte de todos os judeus da Europa ocupada, 13 milhões. Eles, com a lema Europa Judenreich, Europa sem judeus. Aí na conferência, sob batuta do grande carniceiro de Praga, nome dele, Reinhard Heydrich, ele fez com que todos aceitassem a morte de todos os judeus. Este plano satânico, diabólico, foi decidido, foi implantado, foi orquestrado e predeterminado a morte de todo o nosso povo judeu. Em 1952, introduziram lá na câmaras de gás, que lá estava marcado sala de banho, higienização e desinfecção. Aqui, a partir de 1942, nomearam o Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era engenheiro da firma farmacêutica Bayer. Ele fizeram experiências com gás de Cron. Qual o poder de gás de Cron para matar mais rápido na câmara de gás judeus? E ódio ferrenho contra nosso povo se determinou aqui. Quero frisar e enfatizar que aqui neste congresso
de alta cúpula alemão existia médicos, Joseph Mengele, existia filósofos e marechais graduados do exército alemão. Nenhum se compadeceu do povo judeu, nem uma fagulha de compaixão para dizer, não podemos fazer isso. Como podemos matar todos os judeus? Os judeus pensavam que iam tomar banho e, na verdade, estavam indo para a câmara de gás. Mas o senhor não contou ainda quantos graus fazia lá no inverno? No inverno fazia 30 a 35 graus abaixo de zero, no inverno. Em alguns momentos o senhor contou que chegou a embrulhar as pernas em jornais para amenizar o frio da nevasca e do vento gelado. É isso? No campo de concentração não era gueto. Gueto é diferente. Gueto de Varsóvia, gueto de Birkenau, de Auschwitz, de extermínio. Aí era um campo de transição. Rapidamente, prometendo para nós, vai ficar poucos dias, que nós vamos ser transferidos para outro país, onde adultos vão trabalhar nas fábricas e as mulheres vão fazer papel de faxineiras, cozinheiras, empregadas de oficiais alemães. Aqui no campo não era arame farpado, nem todos de controle. Eram relativamente livres, mas não podíamos sentar na praça pública, em bancos, não podíamos adentrar na praça, porque estava um aviso, uma faixa, proibido os judeus e os cães. Foi horrível. Pastor alemão, né? O alemão, era o pastor alemão. Os cães. O cães geral. Nosso povo judeu era considerado como cães, pior de cães. O cães era muito melhor tratado do que o povo judeu. O Hitler adorava Blonde, um cão que era amicíssimo do Hitler. Ele adorava este cão Blonde. O senhor conseguiria perdoar Hitler? Dá para perdoar? Quem sou eu para perdoar? Vamos tomar água? Hitler era um psicopata de quilate maior. Ele hipnotizava as massas para acreditar de fato que os judeus não prestam, são cidadãos inferiores. Em nome de raça pura, raça ariana, supremacia da raça germânica, tem que matar todos os povos inferiores. Não matou somente 6 milhões do nosso povo, matou milhares de ciganos, milhares de negros, muitos homossexuais, alemães que não podiam trabalhar, não podiam produzir, eram inúteis nas clínicas dos alemães. Tinha uma clínica grande onde eles injetavam injeção letal e para morrer, para não ser um fardo custoso para o governo alemão. Em nome da palavra chama eugenia. Bem nascido, bem crescido, e uma teoria bárbara, uma teoria de idade média, idade da pedra. A ideologia eugenista do Hitler condenou à morte não só os judeus, mas negros, homossexuais, ciganos, deficientes e opositores do regime fascista. Para quem não sabe, a teoria eugenista nasceu na Inglaterra, né? E pregava o controle genético da sociedade. Pessoas com síndrome de Down morriam com injeção letal, eutanásia, para não dar trabalho, que foi o que o senhor acabou de falar. Para não dar trabalho e nem custos ao governo. Tudo em prol da raça pura, né? O senhor também... Limpeza de sangue.
Limpeza étnica Limpeza de sangue, de sim. sangue. Sim. Pureza. Sim, uma loucura total, né? Como é, na sua opinião, o que na Alemanha, as cinzas dos judeus viravam adubo e adubo e sabonete. Olha que ponto chega a perversão humana, né? E eu esqueci de responder a sua pergunta, Miriam, a respeito se eu perdoaria Hitler. Sim. Dá para perdoar? E eu não estou na altura de perdoar ninguém. Sim. E eu sofri muito na mão dele. E eu, na época de 1941, quando as escolas judaicas foram fechadas, a imprensa ídis também, as sinagogas destruídas, rolo da Torá queimadas, foi horrível. E eu era discriminado portando a estrela amarela. E eu era proibido de ir na escola. Eu adorava, eu era um ótimo aluno. E eu chorei com minha mãe, que eu não entendia um motivo. Mãe, mas por que eu fui expulso da escola? E eu não cometi nem uma transgressão. Eu era um bom aluno. Por que, mamãe chorando? Falei, meu filho, tempos difíceis estão chegando. Vamos rezar muito para nós sairmos dessa situação horrível que está acontecendo com o nosso povo. Nosso povo, desde tempos imemoriais, sofremos, mas atingiu proporções diabólicas nunca vistas na história da humanidade no tempo da Segunda Guerra Mundial, sob o regime diabólico nazista. O senhor disse que o regime nazista fez com que 30% dos judeus morressem em pé durante viagens dentro de vagões abarrotados. E na chegada mandavam os judeus esfregar as bochechas para ficarem coradas e eles terem mais chances de conseguir trabalho. Miriam, graças a Deus, eu não fiz a fatídica viagem de 1942, fim do ano, 30 de dezembro, e eu me lembro esta data que os romenos festejaram Ano Novo Cristão. Eles faziam algazaras, era 100 metros distante da periferia da cidade, tinha ruas onde os romenos saíram na rua gritando: viva 1943, nós vamos ganhar a guerra e nós vamos ficar junto com a Alemanha, um país enorme. E gritavam, soltavam foguete, algazara total. Nós recebemos neste dia, noite de 1943, 1942 à noite, meio-dia, que os romenos festejaram, um aviso que de manhã cedo, 1º de janeiro de 1943, nós vamos se direcionar na estação ferroviária para serem transportados em outro país onde prometeu para nós. De manhã cedo, às 7 horas, o rufão de tambores gritando fora os judeus para a estação. Escoltados pelos capos romenos, aqueles capos romenos que eram coniventes com o regime satânico nazista, eram ajudantes. E levaram nós, cada um com mochila de pouco pertences e pouco alimentos e pouca água para se direcionar. E eu, quando cheguei na estação ferroviária, uma caos total, gritaria, choro de bebês no colo das mães, chorando de frio e de fome. Frio tremendo, de 30 a 35 graus
braço zero. Quando eu saía, embrulhei as pernas com jornais para aquecer, amenizar um pouco o frio. E eu vi de longe um comboio de muitos vagões, não preciso dizer se é 30 ou 20, 25, um comboio na estação ferroviária, era na altura, a linha de trem era embaixo. Era uma rampa de madeira, que me lembro até hoje, rampa de madeira. Que memória, hein? Olha, graças a Deus, eu tenho uma memória privilegiada. É. Tem ser memória fotográfica. Eu me lembro de coisas tristes ficam livremente gravados na cabeça da pessoa. Que eu comi grama frita, e eu me lembro muito bem com gordura, que eu vi pessoas morrendo dentro do campo de tifo, de frio e de fome, e eu me lembro que os Judenreich, aqueles que ajudaram os alemães para pegar o morto, fazer higiene lá e eu me lembro isso, que mortos eram carregados para sepultar lá, pertinho lá no campo. Isso eu estou sendo gravado, que quando me lembro, meu cabelo fica em pé. É inacreditável. Inacreditável. É um filme de horror, de terror mesmo. Os judeus eram empurrados, ou chicotadas de capos romeno, rápido, para embarcar nos vagões. E eu me lembro que fiquei batendo os dentes com todas as pessoas, mulheres, velhas, homens idosos, de bengala. Os chicotadas eram obrigados a adentrar dentro dos vagões. Caiu, ficamos lá, me lembro, 2 horas, 3 horas para embarcar. De repente, caiu uma nevasca, às 2 horas da tarde, o gelo puro batia nas faces, que a gente ficava um defendendo o outro da nevasca grande que havia. De longe, eu vi que os vagões estavam abarrotados, ficam de sardinha. Meu tio chegou a embarcar. Meu tio, um irmão de minha mãe, chegou a embarcar da família. Quer um pouco de água? Vamos tomar água. Porque eu quero saber uma coisa do senhor. A sua família saiu da Romênia por causa do comunismo. Bom. Não existia mais propriedade particular. E houve uma época em que os judeus tiveram que dividir a própria casa com pessoas desconhecidas do Partido Comunista. Como foi esse convívio? De repente chega gente que a gente nunca viu na vida e você tem que dividir a sua casa. Bom, isso é uma história, outra história. É outra história. Outra história. Vou terminar. De longe, eu percebi que chegaram mais vagões vazios com a locomotiva atrás. Uns 5 vagões vazios, que nós sobramos mais ou menos 200, 250 pessoas que não chegamos a embarcar. E eu chorei de minha mãe: mamãe, vamos se apressar para entrar no vagões, quem sabe lá vai melhorar, olha, eles avisaram nós que tanto vai trabalhar e a nossa situação vai melhorar muito. Ainda bem que não foram, né? Acontece, providência divina fiz que nós não fizéssemos essa viagem fatídica. Os rumenos ferroviários, e eu vi de longe com as luvas de pelo de ovelha, não sei, tirava, e quando atingia o aço para acoplar mais vagões, não dava para colar. Eles não
conseguiu o motivo técnico, o mau planejamento, os alemães tão criteriosamente planejadores, não calculou exato número que nós se ajuntamos de todos os vilarejos que estavam perto de cidade de Bacău. Na cidade de Moinești, onde eu nasci, tinha Romênia, Moldova, perto da capital de Moldova, chama Iași. Perto da capital da Moldova, chama Iași. Capital da Moldova, que Moldova é capital da região. Iași, capital da região de Romênia, é formado em vários estados, como Brasil, Transilvânia, Rabesrar, Bucovina, Banat, Muntenia, Oltenia, vários estados compuseram. E, vendo que não havia a possibilidade de acoplar mais devido ao tempo, o Gestapo, vestidos de gerente geral de 100 em 100 metros, tinha Gestapo, Polícia Secreta Alemão, SS. Gestapo era a Polícia Secreta Alemão. Polícia Secreta Alemão. Primeiro era a polícia que era defensor e protetor do Adolf Hitler. E depois se tornou Polícia Secreta Alemão famigerada. Eles eram terríveis, de uma ferocidade ímpar. Não podemos descrever qual a ferocidade desses soldados que eram treinados para matar mesmo. Desculpa, quantos sobreviventes do Holocausto existe hoje no mundo? Porque tanto sofrimento, como é que vocês aguentam tudo isso? Miriam, deixa eu terminar. Recebemos ordem deste comandante da Gestapo, que me lembro que era terno preto, muitos insígnias, muitas decorações, botas reluzentes. Me chamou a atenção as botas, que com a neve branco reluzia, refletia. Ele mandou avisar os judeus restantes voltar para barracões, esperar segundo a confissão que vai chegar logo. Graças a Deus, providência ao Deus nosso Todo-Poderoso, fiz com que não chegasse esta ordem nova para ser enviados para campo de extermínio. E ficamos no campo, graças a Deus, até hoje, espero a concreção. Não chegou, porque eu estou vivo, testemunha viva, que sofreu na própria pele as agrúrias do regime nazista. E chegamos no campo. Os vagões estridentes do locomotiva levou todo mundo pelas frestas pequenas de janelas, deu tchau. Até eu briguei com minha mãe porque não chegávamos. Meus tios, um tio com a família dele chegou no Auschwitz depois de 4 dias e 3 noites. Foi horrível a viagem. Frio violento, era mês de janeiro de 1943. Quando eles voltaram, ele, meu tio, voltou, que fazia parte de Sonderkommando. Sonderkommando são aqueles judeus que eram aptos para trabalhar, que ajudou os alemães para carregar os corpos gasificados e levar para o forno crematórios para virar cinzas e adubos para agricultores alemães. Gordura de corpos humanos era tratada de sabonete. Quem me contou isso, depois ficamos sabendo, em 1945, fui liberto do campo Auschwitz-Birkenau por soldados vermelhos, soviéticos.
de Stalin. Eles ficaram horrorizados. O soldado russo, que era acostumado com feridos, com guerra, com sofrimento, com tudo que havia de mal, ficaram estarrecidos, choraram de pé, vendo esqueletos ambulantes, magros. E ele, quando chegou em 1945, em maio, depois que foi liberto em janeiro, levou tempo que os soviéticos trataram esses moribundos que sobraram lá no Eichsfeld, Auschwitz-Birkenau. Ele contou que os russos acharam fumegante até aos fornos crematórios. Ficaram horrorizados vendo aquele quarto cheio de bonecas, de roupas, de cabelo. Eles usavam tudo para a indústria alemã. Cabelo de mulheres eram para fazer colchões. Tudo ouro, roubaram ouro de todos os judeus que eram enfiados na câmara de gás. Eles matavam os judeus, não davam comida, não davam assistência médica, para morrer mesmo. Queriam que morresse, como né? eu falei, que em 1942 decretaram um plano macabro para eliminar todos os judeus da Europa. Mas então, as tropas soviéticas que salvaram, que libertaram a Romênia. Isso mesmo, que primeiro país é a Romênia. Vamos retroceder um pouco na história. Em 1939, agosto, houve um pacto entre Molotov e Ribbentrop. Molotov era ministro de exterior do Stalin, da União Soviética, não era a Rússia, era o URSS, todos os países na União Soviética. Houve um tratado de paz que a Rússia, a União Soviética, não vai agredir a Alemanha e a Alemanha não vai agredir a União Soviética. Aí foi tratado mas o Hitler rasgou o tratado de paz em 1939, 1º de setembro, ele invadiu. Ai, que memória fantástica que o senhor tem, meu Deus, lembra as datas, lembra... 1º de setembro, invadiu a Polônia e também, logo 2 dias depois, a União Soviética invadiu a Polônia. Foi dividida a Polônia em 2, parte oriental do lado soviético e parte ocidental do lado que fazia a fronteira com a Alemanha. Houve horrível, que quando Hitler subiu ao poder logo em seguida, houve uma época onde os poloneses judeus foram largados, expulsos da Alemanha, da fronteira, para a Polônia. O exército polonês, antes de decretar a guerra, não deixaram os judeus entrar dentro da Polônia. Eles ficaram na fronteira. Houve horrível. Um rapaz... Quantos anos o senhor tinha quando o senhor presenciou tudo isso? 9 anos. 9 anos. Um rapaz judeu da Polônia, de pais poloneses, que estava neste grupo que ficaram na fronteira entre Alemanha e Polônia, ele estudava em Paris. 18 anos de idade, garoto. Entrou na embaixada alemã em Paris. A embaixada alemã. Alemanha em Paris. Paris. E feriu gravemente um diplomata, Ratner. Que é? Foi em 7 de novembro de 1938. Herr Reinsburg,
o nome do garoto. A família dele falou para chamar a atenção do mundo que acontece com os pais dele que estão na fronteira, não pode entrar na Polônia e não pode ficar na Alemanha. Ele se vingou de um diplomata alemão na França, em Paris. E justamente 7 de novembro, 8 e 9 de novembro, houve aquele Kristallnacht, quebra de vidros quebrados, por Josef Mengele, propagou no rádio, mortos judeus, que um judeu feriu o diplomata alemão. E deu um motivo. Aí, para matar mesmo. Aí, em 7 de novembro de 1938, foi o prelúdio que vai acontecer mais tarde. O mundo, depois que quebra de vidros, Noite de Cristais, o mundo ficou parado. Chamberlain, ministro de Exteriores da Inglaterra, veio no Berlim para apaziguar ele, para dar Sudetos da Tchecoslováquia, que em 1939 também invadiu a Tchecoslováquia. E Chamberlain fala, o paz, o homem da umbrella, do guarda-chuva, o paz se salva. Cedeu para eles pegar a Tchecoslováquia e Polônia para salvar o paz. Mas o que aconteceu? 1941, com a avalanche do exército alemão, ocupou Bulgária, Iugoslávia, ocupou Romênia em 41. Em junho de 1941, ele declarou guerra à União Soviética, Operação Barbarossa. Junho de 1941, ele entrou na Romênia, já estava na Romênia, e contra a União Soviética. Aí, um dado importante que Hitler não respeitou o pacto de não-agressão. Quebrou o pacto e aí começou a Segunda Guerra Mundial com a Inglaterra. Primeiro, em 1940, eles ocuparam Paris. Eles fizeram um tratado muito vergonhoso para a França. Dividiu uma zona ocupada e zona livre. Não sei se... zona do Vic livre, que tem muitos judeus que fugiram da zona ocupada dos alemães para lá. Mas depois a Alemanha pegou também essa zona ocupada por Vic, por Pétain. Era Marshal Pétain, que era um capanga do nazista, do Adolf Hitler. Toma só água um pouquinho. Vamos terminar essa que eu quero passar para outra pergunta. É muita coisa interessante, é muita informação e é muita aberração também, né? Cada loucura. Bom, se perguntou mais alguma coisa que eu tenho que responder. Eu perguntei como é que foi o convívio com os comunistas na sua casa? Tinha que dividir a casa com estranhos. Muito boa pergunta. 1944, 23 de agosto, me lembro, que mamãe já estava mais livre um pouco, o povo deu em 43 de agosto. 23 de agosto, o exército soviético, com tanques, libertou uma cidade de Bacão, libertou a Moldova, em agosto de 1944. Me lembro essa data, que a mãe confeccionou de fubá tipo polenta, fubá de milho. Sim. Um bolinho, cantou parabéns para o meu irmão mais novo, que completava. E em 1943, ele era de 1935, 2 anos mais novo. Completou 9, e em 1943 eu completei 10 anos, ele completou 9 anos. E cantava parabéns. Conseguiu fazer o bolinho.
que pegou da família cristã, Sim. Flávio Fubá, e fiz isso. Eu me lembro bem que as tropas soviéticas, com tanque, artilharia, aviões de cima, a Alemanha em fuga. Em fuga, eles se retiraram Sim. da Moldova. E eu me lembro que entre as tropas soviéticas tinha muitos judeus que falavam ídis. Ídis é uma língua da diáspora do povo judeu. Tanto judeu da União Soviética, como da Alemanha, como da Polônia, como da Romênia, como dos Estados Unidos, falamos a mesma língua. Ídis, no hebraico. Hebraico se estabeleceu como língua oficial do Estado de Israel. Mas Ídis é língua do mundo inteiro, dos judeus. Eles trouxeram naqueles caminhonetes, o jipe lá, carregando os caldeirões de cozinha. Primeira vez em 3 anos que eu saborei uma coisa tão gostosa. Trouxe sopa, borscht, nome da sopa soviética, e borscht. Tinha lá repolho, tinha lá aquele vermelho, Beterraba? beterraba, vermelho, beterraba, folha de cenoura junto, cenoura, e muita gordura de porco. O povo judeu não pode comer, é proibido. Mas era delicioso. Mas estava bom demais, né? Bom demais. Chamando ura, os médicos alemães, os médicos soviéticos falaram para todo o povo que eles viram lá cadáveres ambulantes, muito doentes. Eles logo montaram um hospital de campo. E aqueles que não podiam andar, levaram no maca, e levaram, e hidrataram, e deu, como falaram para nós, cuidado, não se empatura, não come, que o estômago não está acostumado. Proibiu para nós pegar sopa, proibiu, deu para nós aqueles tigelas de campanha russa. Nós, primeira vez em 3 anos que eu comi uma comida tão gostosa. Que maravilha. E eles ajudaram meu pai para voltar de campo para 60 quilômetros de caminhões de exército, levaram todos os judeus que sobraram, que muitos faleceram. Voltaram na nossa cidade natal, casa nossa era abandonada. Quando chegamos na casa era tudo depredada, tudo sem parte elétrica e sem parte hidráulica, sem porta, sem janelas. Com o empréstimo de pessoas generosas, antigos amigos verdadeiros do meu pai, conseguiu uma certa quantia. Pedreiro, viram que amigos, clientes do meu pai ajudaram sem cobrar nada e reconstruímos a casa. Minha casa era grande, em frente era loja, em cima era quartos. Nós tínhamos 6 filhos, outro filho nasceu. Então, 7 irmãos, né? 7 irmãos. Meu pai tinha 6 filhos. 6 filhos, lá quando voltamos, 44. O 7º nasceu em 41, no campo. No campo. Os 2 anos faleceu na missão, era fraco. Deu uma gripe para ele, não tínhamos condição de alimentar, não tinha, ele faleceu. Deu um simples gripezinho, que era o inverno, de fevereiro, dentro do campo, bacão. Mas era inverno de 40 graus, né? Negativos. Meu pai se ergueu, construindo outra vez certo patrimônio, começou a trazer mercadoria de fora, mercadoria de Bacão, cidade maior, e
comércio começou a dar vida. Até 47, nós estávamos mil maravilhas, sob o governo, embora que o governo comunista obrigou para se catequizar na doutrina marxista-leninista. Todas as noites eram obrigados, e eu passei 3 anos fora, mas com a ajuda da minha mãe, que me ensinou gramática, geografia e história, e eu passei já no 7º ano. Depois eu fui fazer ginásio no Bacão, na cidade maior, onde existiam escolas superiores. E estava mil maravilhas. Embora que o Partido Comunista, nós éramos obrigados a assistir filmes para nós se doutrinar na regime comunista. Meu irmão, que era altruísta grande, que era 17 anos, ele fugiu com mais um grupo de rapazes da idade dele, fugiu da Romênia com a ajuda de emissários de Palestina, vieram ajudá-lo para chegar, fazer imigração para Palestina sob mandato britânico. Sob mandato britânico, ele dominava a Palestina. Árabe e judeu viviam boas relações. Foi nessa época que teve que dividir a casa com os comunistas? Ele fugiu da teoria comunista, fugiu. O outro também, a convite de um colega de escola, fui em 47 embora. Aí, em 47, veio uma lei draconiana comunista, de Stalin, que não existia mais propriedade particular. Meu pai, de empregador, virou próprio empregado. Vieram emissários da União Soviética, da Bessarabia e Bucovina, que Bessarabia e Bucovina são 2 regiões, fronteira com a União Soviética de então, Ucrânia hoje, onde ora pertencia à Armênia, ora pertencia à União Soviética. Em 1938, Stalin se apoderou de Bessarabia. Tem muitos lá de Bessarabia. Meu sogro nasceu sob regime rumena e fugiu, foi embora sob regime do Stalin, foi regime comunista. Quer dizer que Bucovina e Bessarabia pertenciam ora para o povo rumeno, ora para o povo russo. Quer dizer, não tinha para onde fugir, não tinha o que fazer, uma loucura total, né? Meu irmão foi embora para Palestina, ele sofreu muito. Chegava lá também sofria, não tinha emprego. Não, lá, chegando no Haifa, a frota britânica tiraram eles da Haifa, não deixaram desembarcar, fui em Chipre, ilha de Chipre. Lá ficou outro campo. Chipre. Viveu. Em 1947, no fim, conseguiu, com a ajuda do Haganah Palmar, a organização sionista, chegar clandestinamente dentro do Estado judeu. O Estado judeu não era ainda declarado Israel. O Estado judeu foi declarado a partilha em 1947, em novembro, quando era secretário-geral das Nações Unidas, Oswald. Mas aí era a Palestina. A Palestina, Canaã, Palestina, dividido entre Israel. E aí não era dividido, era um só. O relacionamento era o relacionamento com os árabes era normal. Era bom. Afetado. Razoável. Mas em 1957, com a divisão da
Palestina em dois. Aí. Uma terra para o lado árabe e uma terra para o lado Jerusalém Oriental, para o lado a velha Jerusalém, pertencia aos árabes. Os árabes não aceitaram a partilha. Eles falaram que não vai permitir o Estado de Israel ser declarado independente. Agora, em 1947, em novembro, foi dividido a partilha. Eles alegaram que não aceitaram. Israel aceitou. Quando, com muita coragem, o David Ben-Gurion, 14 de maio de 1948, declarou a independência do Estado judeu. Nós estávamos nem 1 milhão de habitantes. Não tínhamos aviões, não tínhamos artilharia, não tínhamos tanque, não tinha nada. Eu, recém-chegado da Europa, os judeus que entraram na terra de Palestina. E aí, quando declarou a independência do Estado judeu, 5 países árabes invadiram para jogar no mar. O Egito, Síria, da Jordânia, Mufti de Jerusalém, e Iraque e Líbano. O senhor nunca pensou em escrever um livro, fazer um filme? Não. Eu juntava com os judeus, com os sobreviventes. Gente, que loucura que é E isso. eu não domino muito bem a língua, Não, mas tem pessoas... língua portuguesa, e eu não tenho nenhuma instrução superior. Não, mas não precisa disso. O senhor tem isso aí que a vida te deu, ninguém tira. É muito melhor que conhecimento não tira. Conhecimento. Por causa disso, o povo judeu investe muito no conhecimento, que não deixa nem palacete, nem ouro, nem prata, que isso aqui... Deixa a educação, né? Mas que fica conhecimento das pessoas, é o mais importante. educação. Agora, conta pra gente, o senhor passou por tudo isso, né? E como é que o senhor analisa o mundo hoje? A gente corre o risco de algo parecido? Fala-se em uma nova ordem, que é a nova ordem mundial. Disse que tem muita gente no mundo, né? E que será necessário diminuir a população drasticamente, sob pena de não haver mais alimento para o homem. O que o senhor acha disso? Lamentavelmente, o mundo está de ponta cabeça. Ganância é muito grande, egoísmo. Sim. E também. E eu estou muito cético que o mundo vai melhorar. Enquanto haver líderes tirânicos que querem usurpar a terra dos outros, que querem, em nome do status, de conquistar terras, a humanidade vai ser bem prejudicada. Fome existe. Pessoas gastam bilhões de dinheiro, coisas fúteis, coisas que não trazem nem benefício para gerar benefício para ele, para vislumbrar como a terra é redonda, como existe tanta fome, tantas pessoas não têm um pedacinho de terra onde morar. Sim. Muito lamentável o que está acontecendo aqui com a industrialização do mundo. E eu estou muito pessimista. Que terra nós vamos deixar para os nossos netos, bisnetos e tatnetos? Uma terra vai ser com crise climática global. O homem interveio muito na natureza. Nossa Bíblia Sagrada explica nossa lei de Moisés: você não pode intervir na natureza. A natureza não sabe se defender, mas ela se vinga. Hoje em dia, o que está acontecendo, um alarmante.
o clima está sendo trocada, a crise climática está presente, o polos norte e sul estão derretendo. Daqui 30 anos, vamos saber se Copacabana vai existir, se Guarujá vai existir, o mar vai inundar partes litorâneas. O dióxido de carbono que nós lançamos toneladas e toneladas no ar da indústria de aço prejudica muito a camada do ozônio. Eu estou muito cético, enquanto não vão tomar providências bem drásticas para diminuir a emissão de gases nocivos à natureza, nós vamos deixar um planeta insuportável para a vida humana. Agora é uma pena, porque depois de passar a humanidade por tudo que passou, os judeus e tantos outros povos, dizem o quê? O mundo é de todo mundo. Então por que essa... Não, vamos dividir, essa terra é minha, isso aqui é meu, é meu, é meu. Egoísmo. É uma loucura, né, o que a humanidade está fazendo. Nós estamos com tanta tecnologia, tantas coisas incríveis, boas, mas ao mesmo tempo o homem está acabando com tudo, né? O próprio homem é inimigo da natureza. O próprio homem. Enquanto vai existir pessoas tirânicas, pessoas psicopáticas, eu acho que psicopata igual a Hitler, que está fazendo? Ele esqueceu de tudo a Segunda Guerra Mundial, esqueceu o passado e vai começar tudo de novo. Ele não pensa nas crianças, soldados de 19, 20 anos morrendo, flor da idade. O que está acontecendo lá? Mulheres refugiadas com crianças mortas. Quantas milhões de refugiados da Ucrânia não tem no mundo? Vai vir o inverno, está chegando, passou o inverno, o frio violento que se viu na mídia, na televisão. Sim. O que está acontecendo na Ucrânia? Destruição total. Por quê? Esse dinheiro não poderia investir na educação, enquanto não haver educação. Eu também falo para faculdades, para estudantes, para exigir do ministro da Educação investimento maciço na educação, sim. Conhecimento, sim. Saber a verdade. Que em hebraico, verdade é só singular, emet, não é plural. Em verdade é uma só, não são duas verdades, uma só. E por esse motivo devemos todos somar forças. Sim. E lutar com a mesma bandeira, combater a discriminação, sim. Preconceito, a respeitar o livre-arbítrio de cada um, respeitar a diferença e nunca mais vendo crianças à beira-mar mortas de refugiados, sim. Da Síria, da Algéria, outros países árabes, querendo um lar seguro para ir combater a fome. Vou lutar pela paz e pela vida. Holocausto e guerras nunca mais. É uma ignorância da humanidade, porque por tudo que já se passou, olha as coisas que o senhor está falando, que o senhor viveu. Como é que a gente pode caminhar para uma coisa parecida de novo, gente? Que loucura é essa? Ou na memória humana é muito curta. Lá no acampamento 4 de Auschwitz-Birkenau, uma grande faixa de grande sociólogo e filósofo
O nome dele, se não me engano, Jorge Samantanaia. Veja se o Jorge, filósofo espanhol, que na Auschwitz tem uma faixa, que não consegue lembrar o passado é sujeito a repeti-lo. Está condenado a repetir. Condenado a repetir. O mesmo erro. Jorge Samantana. Jorge. Acha aí, Cléber? Filósofo. Jorge Santanaia. Filósofo espanhol. Filósofo espanhol. Vamos ver o que ele falou. Bom, ele falou isso. Que não consegue lembrar o passado está condenado, condenado a repetir o mesmo erro. Sim. Não é? Vai ver se é verdade que ele falou. Jorge Santayana. Jorge Santayana. Que ele falou. Ah, a frase? A frase. A frase que está no Auschwitz, uma faixa dele. Por esse motivo, sempre tem que lembrar, jamais esquecer, para nunca mais acontecer. É isso mesmo, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repetir. Minha memória está falhando, vai só mais. Fabulosa a sua memória. Toma mais um pouquinho de água, nós estamos indo para o final. Tá. Eu só vou dizer assim, ó. O senhor chegou no Brasil com 22 anos, né? Certo. E sem conhecer a língua, os costumes, sem os hábitos. Como é que foi esse começo? Como qualquer começo, chegando em uma terra estranha, com cultura diferente, costumes diferentes. Foi difícil, mas aqui no Brasil eu senti o sabor da liberdade. Professando minha fé, que eu acredito em tanto poderoso. Todo dia de manhã eu coloco filactérios. Filactérios são aqueles cubos pretos na cabeça e nas mãos. Na cabeça para lembrar sempre que tem algo superior a nós. Isso é uma tradição judaica? Tradição judaica. Tá. E aqui, direcionado no coração. Tá. Que Deus, o Supremo, está no coração da gente. Ele protege a gente. Sim. Ele faz. Todo dia, filactério. Ontem eu estava hospitalizado, fui no pronto-socorro, tomei soro, que estava ruim ontem. Bom, acontece... O senhor foi trabalhar em que aqui no Brasil? E eu falei, é difícil. O costume, para se acostumar o novo Sem país. falar a língua, Mas, imagina que... graças ao povo brasileiro, me acolheu de braço aberto e, como eu falei, tem toda a liberdade de fazer o que eu quero. No início, trabalhei com mascate igual meu irmão. Mascate ambulante. Batia de porta em porta vendendo coisas. Vendendo camisas, blusas, mantas, cobertores, guarda-chuvas. Pegou a mala. Bom, e eu me identifico muito com Samuel Klein, Samuel Klein. Fazia a mesma coisa. Casas Bahia. No bairro da freguesia. A maioria chegou e fez isso naquela época, era isso que se fazia, né? Tá. E eu não tinha profissão. Sim. E sem falar línguas. E eu, na Romênia, fiz ginásio, fiz escola mecânica agrícola. E eu falei que eu era bom aluno. Olha, em Romênia. Olha o diploma de médico dele, gente. Senhor Yoshua Stru, 90 anos, um dos sobreviventes do Holocausto. Era um bom Olha aluno. o diploma dele. Por causa disso, eu chorei com minha mãe, mas eu sou um bom aluno, eu gosto. Sim, gostava de estudar. E eu ensinava os alunos mais medíocres, que nunca captavam a matemática, logaritmo, equação matemática, álgebra. Eu ensinava depois do professor dar aula, eu ficava continuando dando aula, tudo que
Ajudava aprendi, os amigos. ajudava. E eu era, olha, aí está marcado Fartibuna, excelente, Olha. Fartibuna, Excelente aluno. aluno. 1950. Em setembro de 1950 eu fui para Israel. Em junho está marcado, no segundo semestre, e eu larguei a ginásio. Caramba, hein? Então, e a única coisa que tenho, noções de mecânica. Mecânica. Cheguei aí, fiz a mesma coisa que meu irmão Leon. Silvio Santos também fez isso, não? Silvio Santos também fez isso. Ele era camelão. Camelô. Sim. Ele Pediu, eu tenho a história do Silvio Santos, pediu emprego em Niterói, lá numa lanchonete, não quis dar, ele falou, eu preciso de uma moça bonita para atrair clientes, não vou dar emprego. Eu tenho uma revista. E daí, como é que ele fez? Ele chegou ele morava no Rio? No Niterói. Depois veio para São Paulo. Ele veio para São Paulo. Ele viu que não tinha chance de fazer ajudante na loja, no comércio numa, como se chama? Num café. No café. Numa loja de café, num bar. No bar, que falou, eu vou precisar de uma moça que atrai fregueses, eu não quero você. Então o que ele fez, pegou, ficou camelão, comprava canetas autocadas, gravatas e começava a falar para o povo para comprar para ele, camelô. E aí, por causa dele, frequentou muito a palavra e ele se tornou um grande comunicador. Sim. E ele formou o Silvio Santos, Mas o senhor era mascate quando chegou aqui, com 22 anos. Igual A maioria Samuel dos... Klein. Sim, Samuel Klein. Sim. Bom, Que é o dono das Casas Bahia. pegava a mercadoria no José Paulino, que tinha muitas lojas de judeus, e mascateava de... Mas o senhor comprava a mercadoria da José Paulino e ia vender? Não. Isso, blusas, cobertores, Mas o manta. senhor tinha dinheiro para comprar? Não, eles davam a prazo, 90 dias. Davam crédito. Meu irmão já formou crédito, que já estava uns anos... Já era conhecido. Já, Sim. 10 anos fazia clientela, freguesia. Sim. E com isso aí me apresentou e me garantiu que eu também vou ser um bom pagador. Sim. Eu pegava uma manta, custava 1.000 cruzeiros, vendia a manta por 2.000 cruzeiros. Quando o freguês não queria comprar, eu insistia muito para ela ficar. Dona Maria, está muito pesado para mim, estava frio, olha, eu consegui pouca coisa hoje, eu deixo aí a manta, o cobertor, a blusa. Se caso a senhora vai querer, fica. A senhora não assina nada, tanta confiança da senhora que a senhora vai me devolver quando eu ficar menos cansado. Aquela freguesa que não queria me comprar, era boa freguesa, Era insistia. Aquela eu deixava a mercadoria. Aquela freguesa que falava, mas que bonito vestido, que bonito corte, que tinha tecido também para fazer roupas de mulher, blusas e saias. Calça, saia, conjunto, né? Conjunto. Até eu pegava, eu não sabia falar, mas com mímica, falava com nicho. Pegava um corte de vestido, fazia assim para ela, olha, só parece Marta Rocha agora, que na época era Marta Rocha que era Miss Universo. E aquela freguesa que não queria, insistia. Aquela freguesa que queria, mas que bonito vestido, que bem que eu preciso, cobertura. Queria muito, aí eu me lembrei que tinha que comprar insurgente, levava a mala, fechava, ia embora, não vendia. Que meu irmão me ensinou, até que quero muito, não vende.
Olha que mal danado. pagador. A tática é a seguinte, do bom vendedor, né? Quem quer comprar muito não é bom pagador, Não é bom melhor pagador. não vender. Não se controla. Isso. Aquela que se controla, eu deixava. Eu rezava depois na minha sinagoga, no mês de maio, junho, julho, que fazia frio aí no Brasil. Para fazer frio, a mulher que sentia frio à noite, gelada na freguesiador, Joás, bairro da freguesiador, falava, mas eu estou com frio, mas eu tenho manta lá, por que eu não vou usar manta? Para não sofrer frio, eu avisava para fazer frio para Era um me bom comprar. vendedor, E o senhor, hein? quando eu deixava para ela um cartão de prestação. Quer dizer que eu falei, dona Susana, dona Maria, dona Filomena, dona Glória, e eu deixo esse cartão para a senhora. E eu pegava o cartão igualzinho, marcava a rua onde mora, o nome da mulher, e eu, antes de ir lá, já sabia da vizinha dela como que é. Eu entrava na casa e era difícil, freguesa boa, de aceitar entrar. Mais uma vez, dona, eu estou bem cansado, poderia receber um copo de água com um povo brasileiro generoso, me adentrou, deu um copo de água e falei, olha, eu vou mostrar sem compromisso, o senhor abrir a mala, mostrar isso, quem queria comprar muito ia embora. Sim. E quem não queria. E rezava na minha sinagoga para fazer frio. Também vendia lá. Justamente. Vendia na sinagoga também? Não? Não, mas eu não vendia, que eu vendia, eu sou judeu. Muitos judeus, igual eu, ficam na mascate também. Tá bom. Todos os judeus, na nossa coletividade judaica, nós vendíamos para o cristão. Tá. Para o povo cristão, para os judeus. E eu só rezava na sinagoga, de manhã cedo, se reza para o Todo-Poderoso proteger e dar saúde para nós. E tem rezas específicas, culto judaico. Com vocês da igreja também, reza, Ave Maria, assim por dentro, e nós também na nossa sinagoga. Acontece que a freguesa, vendo que está frio, fala, por que eu não vou ficar? Vou ajudar aquele rapazinho que veio, que mal fala português, comprar. E eu vendia por 2.000 cruzeiros, 200 cruzeiros cada mês, 10 meses. Nesse tempo que eu recebia talvez uma entrada, eu voltava daqui 10, 15 dias, quando calculava, quando o marido que eu da vizinha já conhecia que o marido trabalha na CIFA, numa metalúrgica, na freguesiador, ou trabalha no outro empreendimento, ou é balconista tal e tal, ou no hospital, sabia mais ou menos que dia, geralmente eles recebiam dia 10. Então eu marcava, que eu voltava daqui dia 10, 11, 12 voltava, e falava, dona Maria, a senhora se decidiu, já que ele devolveu? Não, eu vou ficar com aquele manta que você me deixou, aquela manta que você me deixou, eu ficar. Então, se a senhora puder dar uma entrada de 200, tudo bem. Se não, eu passo um fim de mês que tem vale. Ah, eu tenho 200, me dava 200, sabe? 200 que eu marquei, falei para ele, 10 pagou em 200. Já 200, e com 200, com mais outro mês, 200 e mais, dava já, já estava com 600 reais, já tinha um pouco de dinheiro para pagar a dívida 90 dias. Sim. E assim, com um a outro, agora, toda a freguesia, eu formei e fiz uma loja na freguesia do. Na loja, o senhor formou? Loja de. Na freguesia do Ó. Vamos ver, ele trouxe todas as fotos dos lugares. Olha, eu estou aí, trouxe fotografias da minha loja. Olha que legal, gente. Cadê o senhor aqui? Ele está adivinha, vai dar uma olhada. Não tá? Adivinha. Deixa eu ver. É o de xadrez, não? Não, esse é meu irmão. É esse? Esse da pessoa, é o mais de bonito. camisa branca, mais bonito. Aqui, Kleber, olha só. Olha. Senhor Joshua Stru. Olha a loja dele. Quando foi isso? Que ano? Aí este ano mesmo. Na 25 de janeiro, era Olha só. independência
do Brasil, Ana Maria Braga, o João Carlos Martins, promoveu um evento na Shopping Center, cidade de São Paulo, nós, sobrevivendo do Holocausto, agradecemos o povo paulistano por ter recebido de braços abertos aí. Que legal. Deixa eu só falar uma coisa agora para o senhor. A gente não podia deixar de falar sobre o filme A Lista de Schindler. Porque, afinal de contas, o Oskar Schindler era membro do Partido Nazista e ajudou os judeus, né? Felizmente, tem muitas pessoas na Segunda Guerra Mundial que salvou da morte iminente muitos judeus. Um deles é Oskar Schindler. Ele tirava pessoas de dentro de vagões, falaram: eu preciso da minha indústria para trabalhar. Assim ele salvou muitos judeus da morte iminente de câmaras de gás para trabalhar na indústria dele, que tinha indústria em Berlim, perto de Berlim, no arredor de Berlim. Como Oskar Schindler, também Araci Guimarães Rosa, anjo do Hamburgo, que ela salvou muitos judeus, contrário às ordens, às regras, decreto do Getúlio Vargas, para não dar entrada ao consulista da Europa brasileiro, não dar entrada dos judeus no Brasil, que é um povo indesejável. Getúlio Vargas era antissemita. Quem não sabe a história de Olga Prestes, ela era refugiada aí no Brasil, casada com o Carlos Prestes, e estava grávida em 1939, quando Getúlio Vargas, junto com Filipe Miller, que era chanceler, levou ela na mara e trancaram ela no porão do navio e extraditaram ela para a Alemanha. Lá ficou no campo de extermínio Ravensbrück. Em 1943, ela faleceu maltratos. Era um campo de extermínio para mulheres. Ela era confinada lá e morreu grávida de Ana Leocádia. Quem quer ler o livro da Ana Leocádia, tem minha mãe, Olga Benário Prestes. Tem o livro dela. Como ela, como muitos outros, se arriscaram e ajudaram os judeus, merece todo o nosso respeito. Quando eu estive mês de abril em Israel, eu me deparei com esta árvore plantada em nome da Elisabetta Strull. Quem é Elisabetta? Elisabetta Strull era jovem cristã de 21 anos, colega de trabalho do meu primo Marcos Strull, que eu não Quando conhecia. você foi para Israel? Foi a última vez? Abril, agora. Agora desse ano? Agora, de abril desse ano, eu fui em Israel, eu tenho 2023, fotos. né? Eu fui. Em maio, abril, passei a Páscoa com minha neta. A neta está em Israel. Olha, mostra para a turma Aqui, claro. grande, terrível pogrom de Yash. Você conhece um pouco? O que é Yash? Yash é capital da Moldova. Ah, Falei, capital da Moldova. eu já Já falou. já mencionei. Tá bom. Olha, sabe um pouco inglês? Sim. Esse daqui de 2021, 2020. Eu, por acaso, achei... Ela foi reconhecida. reconhecida por justa encarnação. Sim. Como o outro, Kuni Sugimara, era cônsul na Lituânia. Ela era sua prima? Se tornou minha prima, que ela era cristã. Ela foi logo avisar o meu primo Marcos Strull no bairro de judaico, cuidado que vem vindo legionário para matar vocês. Houve pogroms, olha, muitos judeus morreram por isso que eu estou me referindo.
Sim. E está plantada E ela avisou está plantada a árvore. na árvore em nome dela, Elizabeth Astur. Quando eu Homenagem. fui ver homenagem, data marcada embaixo, eu me informei lá que aconteceu, que eu não sabia. Que meu avô paterno tinha muitos irmãos, espalhados em toda a Armênia. Como eu morava num vilarejo pequeno, vilarejo Sim, não tinha acesso a nenhuma não informação. tinha comunicação. Sim. A única estrada que estava asfaltada no Moinés era a estrada onde meu pai e outros judeus tinha lojas. Tinha marceneiros, tinha alfaiates, tinha todo tipo de comércio lá na Moinés, cidade de Na Moinés. cidade. Nossa população era 200 famílias, dentro de uma população cristã de 14, 15 mil habitantes. Agora, tem muitos que sacrificaram a vida, sacrificaram com prisão, com castigos e ajudaram a salvar o judeu. Tem muitos. Dá bem, né? Rosa Guimarães era um grande escritor, era cônsul em Hamburgo. Casou com Araci Rosa Guimarães. Sabia? Sim, não. Então, o Jaime Monjardim Sim. fez um filme, um seriado, como Araci Rosa Guimarães salvou os judeus, dando entrada no Brasil. Carimbando o passaporte. Passaporte, que todos os documentos dos judeus era marcado judeu, discriminando nós. Agora, eu comecei a comentar que meu tio voltou em 45 de lá, contou horrores. E eu, ouvido e olho para ver que ele contava. Eu estava de lado, contou para o meu pai, em Moinés, que veio, morava também em Moinés, cidade perto de Bacão, perto de Iași, capital de Moldova. Contava horrores. Ele que contou que 30% dos infelizes viajantes caíram. Ele me contou. Mas eles estavam tão condensados no vagão que não Não tinha onde sabia. cair. Não tinha onde Não tinha cair. espaço para cair. Moriam de pé. Dava último suspiro Nossa. e moriam de pé. De frio, de inanição. Foi triste o relato dele. Meu relato é só uma gota em comparação com aqueles que foram confinados lá. Muitos judeus no Auschwitz-Birkenau, ele estava me contando, não aguentando mais o sofrimento, tortura física e espiritual, falaram assim, eu vou viver para sofrer mais e mais, se jogava na arame farpado, morrer executado. Tinha lá no campo Auschwitz-Birkenau um grande psiquiatra médico, eu já mencionei, Viktor Emil Frankl. À noite, meu tio queria se matar. Desse jeito que era do Sonderkommando, ele levava cadáveres da câmara de gás para forno crematório. Ele reconheceu o próprio rabino morto, asfixiado de câmara de gás. Ele falou, não aguento mais. Chorou e quer me matar. O Viktor Emil Frankl, à noite, ajuntava os judeus, falando, vocês têm que viver. Se agarra ao último fio de esperança. Com a logoterapia. Não tira, que nossa religião judaica, proibidíssimo tirar a vida. Proibidíssimo. Por causa disso, eu sei que eu ouvi relatos do meu tio, que presenciou que quando chegava lá, os judeus capos, que recebia os fatigantes viajantes, que da viagem, para esfregar a bochecha, para você parecer corado, que você é apto para trabalhar. Aquele que não é apto para trabalhar, já enviado à esquerda, morte. Era um homem lá, chamava, depois fiquei sabendo que era um grande coronel de exército
alemão, Adolf Eichmann. Ele foi encarregado da solução final da solução judaica, solução final da questão judaica. Ele falava o batuta à esquerda, o direita à esquerda, a direita, quem vai morrer e quem vai viver. Ele dava o destino de cada um de nós. Não, é surreal, né? Inacreditável, gente. Olha que loucura. E como o senhor falou, a gente nem sabe nem um pedacinho só da história. Tem coisa muito pior. Então, Miriam, se vai vir uma hora em Israel, se vai viajar, vai lá em Jerusalém, no Museu Yad Vashem. Vai ficar horrorizada. Lá tem coisa de tortura que fizeram alemães com os judeus. Olha, indescritível o horrores que aconteceu. Aqueles lugares não tinha campo de extermínio, pegava caminhões enormes, preparados para isso, ajuntava na praça pública os judeus, enfiaram eles dentro do lugar lá no caminhão, pegava um tubo do escapamento, introduzia lá, fechava as portas, morreu asfixiados. Que passado vergonhoso para a humanidade, não? Que Bom, coisa eu não presenciei nunca isso. Sim, Mas a história todo mundo conta, né? Tá sabendo. Agora, por fim, que mensagem o senhor quer mandar para os brasileiros que para o mundo? Eu já mencionei. A minha mensagem é somar forças, lutar com a mesma bandeira contra qualquer tipo de discriminação, contra antissemitismo, contra homofóbicos, contra todo tipo de extremismo, tanto da esquerda como da direita. Nós devemos construir pontes de amor, pontes de harmonia, destruir cercas de separação e muros para tornar o mundo mais pacífico, mais humano, mais solidário, assim sendo, todo mundo podendo viver em segurança e em paz. Combater todo tipo de antissemitismo, combater também negacionistas que alegam que o Holocausto é um mito, que nunca aconteceu. Tem muitos que alegam que não aconteceu nada contra os judeus. Morreram os judeus assim como morre qualquer cidadão em tempo de guerra. Um grande antissemita, dono de editora de visão, Evanger Castan. Ele era dono de uma editora. Ele traduziu Minha Luta de Adolf Hitler, traduziu o Protocolo de Sabsion, livros completamente antissemitas. Ele também escreveu O Grande Mentira do Século, onde ele negou tudo que aconteceu na Segunda Guerra com os judeus, que não foi nada disso. Mas as provas existem, né? Embora existam provas irrefutáveis que houve. E eu, como testemunha viva de sofrimento que os fiz na própria pele, tenho a obrigação moral para divulgar que, de fato, a verdade é uma só. Houve matança indiscriminada, houve horrores no tempo do regime nazista, nunca visto na história da humanidade, sob o mito da raça superior ariana, sob o mito de formar uma sociedade perfeita, sem defeito nenhum, raça superior de sangue perfeito. Muito obrigado, Miriam, pela oportunidade de expor a minha mágoa com o mundo atual. Nós é que agradecemos, foi uma honra tê-lo aqui conosco
Obrigado. Gente, o mundo é do mundo todo, né? Essa coisa de dividir, ai, minha terra, meu isso, meu aquilo. Isso é de uma ignorância, de Olha, uma coisa... eu falei com 1000 pessoas na CIP, na sinagoga CIP. Eu me identifiquei muito com esse garoto. Muito me identifiquei com ele, me pus no lugar dele. Olha, me pus no lugar dele. Que loucura, né? É uma loucura, gente. Aí, na Hebraica, no Museu da Na Hebraica. exposição dos sobreviventes, olha quanto material. Aí, na Folha de São Paulo, agradecendo o povo brasileiro, a Ana Maria Braga, e ela promoveu este evento. Kleber? Bom, Olha, aí tem muitos comentários a respeito da meu relato da vida. olha, realmente, é muito material, né? Olha Ana só. Maria Braga, aí ele me incumbiu para eu divulgar A cara de São a Paulo é o exposição. senhor Yoshi. Isso mesmo. Yoshi Stru. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco no Pode Começar. Nós estamos com a caneca do Diversidade Já, que também é um outro podcast super querido nosso, que é para pessoas neurodivergentes, pessoas com síndrome de Down, autistas, enfim. E o nosso é o Pode Começar. Muito obrigada pela sua audiência. Deixe seu like se você gostou e segue a gente. Tchau, tchau. É triste a história. Não, é horrorosa, é um horror, é um horror.